Bom dia, comunidade ABCcom, tudo bem? Estamos aqui para mais um webinar. Como você sabe, todo mês a gente tem um encontro aqui, né, na formato digital, online, que a pandemia trouxe aí para nós este formato, e sempre trazendo um tema relevante e importante para o nosso negócio na área de marketing e comunicação. E hoje, né, a gente tem a oportunidade de trazer um baita convidado, trazido pela Rede Mídia, que é nosso filiado, né, um veículo filiado, uma das principais empresas de OH aqui do ABC, né? Então, quero agradecer ao Carlos Baladas, que é o sócio-diretor, né, o CEO da Rede Mídia, que fez esse convite para esse nosso convidado, que é o Danilo Caldeira, da Edmoon, uma baita empresa aí, para vocês conhecerem, de Digital Out of Home, né, e de falar de programática em Digital Out of Home. A gente fala muito de integração, né, do digital, do OH, e o quanto o OH vem crescendo, né, e traz retorno para o anunciante. E muitas agências aqui da nossa comunidade, ou muitos anunciantes, ainda não conhecem como utilizar o OH ou as novidades do OH. Né? A gente tem várias empresas que fazem parte da nossa comunidade, que atuam neste segmento, nesse meio, né? E principalmente, como que é esse programática em OH? Como contratar, como fazer, por que ele é importante? Bom, é sobre isso que a gente vai falar aqui no nosso webinar. Quero chamar então Danilo Caldeira, grande Danilo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Novamente, agradecer o Baladas por ter feito toda a ponte, ter feito o convite com você. Obrigado por estar aqui com a gente, viu? Olá, bom dia a todos, tudo bem? Eu fico muito feliz de poder estar falando com o pessoal, explicar um pouco mais desse mercado, falar um pouco de programática, falar um pouco da que a Admu vem apresentando nesse mercado, o que a gente tem para oferecer, né, e contribuir para que o mercado de Digital Out of Home cresça cada vez mais. Fico bastante feliz aí pelo convite, espero poder elucidar um pouco mais esse tema para vocês. Legal. Bom, Danilo, então, sem mais delongas, eu vou passar a bola para você. Daqui uns minutinhos a gente volta. O pessoal pode ir interagindo pelo chat, mandando as perguntas. Lembrando que quem interage ao vivo e manda pergunta concorre a um livro da ABC Books. Legal, que a gente sorteia no final. Tá bom, pessoal? Então, eu vou deixar vocês com o Danilo. Curtam bastante, um baita tema, super importante, relevante para você que é agência, para você que é anunciante. E aproveitem bastante. Valeu, Danilo. A gente volta daqui a pouco. Toca aí. Valeu, obrigado. Bom, pessoal, primeiramente, bom dia, né? Meu nome é Danilo Caldeira, eu sou o CEO da Admu, tá? Desde 2022, estou no mercado aí há bastante tempo, principalmente no mercado de tecnologia. Hoje eu vou trazer para vocês um tema que foi pedido aqui, né, pelo pessoal, né? O Carlos Baladas me convidou para falar um pouco sobre mídia programática, que é um tema aí que eu tenho certeza que em 2022 já tem sido um dos principais temas desse mercado, né? A gente tem tentado trazer para o mercado, para vocês que estão aí no dia a dia, na operação das agências, os veículos de mídia, explicar um pouco melhor o que é a programática dentro de Digital Out of Home. Antes de mais nada, eu só queria também fazer uma apresentação aqui da empresa, super curta, só para eu mostrar para vocês, falar um pouquinho o que a gente faz. Né? A Admu é uma empresa de tecnologia, essencialmente, que está dentro do mercado de advertisement, né, de mídia. Né? O que a gente costuma dizer e explicar de uma forma bastante simples é que a gente conecta veículos de Digital Out of Home à mídia programática, ao contexto de mídia programática e de um modo geral, tá bom? Bom, a Admu, como eu falei, é uma plataforma digital. O nosso objetivo, de um modo geral, é trazer essa experiência de uma compra mais automatizada, mediada por tecnologia, para o mercado de mídia, tanto para as agências e também para os veículos. Então, a gente tem ali sempre uma dupla ação dentro do mercado, ou seja, a gente permite, né, facilita, possibilita que um veículo de Digital Out of Home consiga estar nesse contexto da mídia programática de uma forma bastante simples, sem desenvolvimento, basicamente sem custo. E para os anunciantes, né, para as agências, a gente permite com que vocês consigam fazer compras, né, operar campanhas dentro do Digital Out of Home programaticamente, de um modo geral, tá bom?
Bom, aqui alguns serviços que a gente presta, né? A gente é uma DSP privada, a gente é um gateway de possibilidades para os veículos, a gente tem ad service e CMS, né? Então a Admo é uma empresa completa no sentido de poder atender os veículos, né? E os anunciantes de um modo geral. O nosso contexto está sempre atrelado à tecnologia, como eu falei, né? Então a gente gosta de frisar isso bastante, porque nossa missão, nossa visão é sempre de como otimizar os processos, como deixar tudo mais simples, fácil, né, e com a dinâmica e com a escalabilidade que a tecnologia traz para os processos, né. Só falar um pouco de números, hoje a Admo está presente em 195 cidades, né, o nosso inventário conectado, inclusive que a Rede Mídia faz parte, a gente está presente em mais de 21 estados, na América Latina a gente tem telas fáceis conectadas no México e na Colômbia, né? Hoje a gente tem 86, perdão, veículos conectados, mais de 5.500 monitores fáceis conectados na ferramenta. Então, a gente já tem um inventário relativamente grande. Aí, quem tem interesse e depois desse webinar quiser conhecer um pouco melhor esse mercado, a gente tem um inventário vasto aí de diversos tipos e categorias diferentes para poder fazer parte das campanhas de vocês, tá? Bom, aqui é alguns dos principais parceiros que estão conectados com a gente, tá? Bom, aqui, brevemente, só para vocês terem uma noção que a mídia programática, como eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês, já é um contexto bastante utilizado, né? Então, a Admo já vem rodando campanhas programáticas há bastante tempo, né? Essa aqui é a campanha que rodou, se eu não me engano, em 2020, né? Campanha da Coca-Cola, Natura, Vibra, né? Boticário. Então, são vários anunciantes aí que hoje já operam de uma forma regular na mídia programática. O que a gente quer hoje é trazer isso para vocês, mostrar essas possibilidades, explicar um pouco melhor de como isso tudo funciona. Então, são vários cases aqui que depois esse vídeo fica gravado, fica disponibilizado para vocês conhecerem. E também convido a todos aí que eventualmente queira conhecer um pouco melhor, entender um pouco melhor como funciona, saber mais detalhes dos cases aí, eu falo para vocês mais para frente, tá bom? Só para ter uma noção. De Volvo também, um baita anunciante. Esse aqui, inclusive, foi uma campanha sensacional do 99 Food, né, uma campanha de alto impacto, onde a gente fez em 5 praças diferentes, bem interessante. Tá? Bom, vamos lá. Uma das coisas que eu queria trazer também, antes de entrar no tema da programática propriamente dito, é falar um pouco desse novo normal, né, que a gente está vivendo. Hoje, lógico, a gente já está num contexto onde a pandemia já melhorou bastante, a gente já tem aí uma vida relativamente normal, as empresas de tecnologia tiveram um grande boom, a Admo, por exemplo, uma das empresas que cresceu muito nesse contexto da pandemia, e a gente enxerga isso como uma grande vantagem. Aí eu trouxe para vocês aqui alguns números que exemplificam um pouco de como esse mercado está hoje, né? Então, a programática mais o digital off home, né? Então, um dado que a gente coletou aí da Viu, que é um órgão internacional, né? Uma empresa internacional que fala sobre esse mercado digital off home programático, né? Ele coloca que 89% dos executivos já pensam, né, na compra programática. Isso é um dado bem interessante, ou seja, programática, como muitos de vocês já devem saber, é um contexto muito importante, né? A gente não pode ignorar. Claro, né? Até porque então, a gente está aqui falando disso justamente por isso, né? De entender que a programática é algo que já faz parte do contexto do dia a dia das agências, dos anunciantes, e que é uma realidade. A gente já percebe que a programática tem se tornado uma das principais formas de compra de mídia lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo. A gente sabe que esse é um movimento bastante forte aqui no Brasil também, e por que a gente não vai ficar de fora disso, né? Então a gente precisa, de fato, conectar, trazer o digital of home para esse contexto, né? Outro dado interessante aqui também, que a gente, através da tecnologia programática, ela visa muito isso, né? Avançar a mensuração, efetividade da campanha com tecnologia. Eu vou falar mais para frente para vocês um pouquinho dos principais motivos que um anunciante, né, e uma agência compra a mídia programática e vai comprar o digital of home programático, mas uma das principais coisas que a gente pode observar já de cara aqui é essa efetividade, né? Poder mensurar melhor a campanha, ter um controle melhor, poder fazer isso tudo de uma forma sistematizada através de uma única plataforma. Então, isso é bastante importante. Bom, a gente viveu aí 2 anos de incertezas globais, vamos dizer assim, né? A gente viveu por momentos difíceis, mas hoje a gente percebe a força que o out of home tem, né? Que o digital out of home tem. A gente está vivendo um momento assim que eu reputo assim brilhante, porque de fato o crescimento desse meio, dessa mídia, tem sido avassalador. A gente vê os números e faz os comparativos e as projeções, a gente percebe que de fato é um meio que está fazendo cada vez mais parte do dia a dia.
claro, né, a gente tem esse contexto geral dentro da publicidade, do marketing, da estratégia de campanha, de ser cada vez mais multitela, vamos dizer assim, ou pelo menos multissetorial, fazer uma compra multiplataforma, né? Então a gente percebe a importância hoje de você ter uma campanha, uma estratégia de publicidade que vai impactar o teu público não só no digital, né? E quando eu falo de digital aqui, eu estou falando basicamente do tradicional, estou falando de compra em mídia que a pessoa acessa via o computador, o navegador, o browser, no celular, num jogo, no YouTube, mas também o contexto de digital of home dentro disso, né? De como você faz uma campanha onde uma estratégia de campanha onde você vai colocar a publicidade em contato com o seu público. E, invariavelmente, a gente vai ter o digital of home dentro disso, né? Seja com inventário de rua, seja com inventário dentro de estabelecimentos comerciais, como padarias, bares, restaurantes, salões de beleza. Então, a gente consegue hoje gerar um impacto muito grande e muito efetivo dentro do digital of home nesses contextos, né? E aí a programática ela vem ali justamente para facilitar essa compra. Hoje a gente tem vários tipos de inventários disponíveis para serem comprados, né? E como que a gente operacionaliza isso? É onde a programática entra, né? Então, falando de alguns números aí para que o pessoal entenda um pouco mais do mercado, a gente está falando de um crescimento aí de 38%, né? A gente cresceu 4 pontos percentuais em relação de 2021 em relação a 2020, né? A gente vê um crescimento relativamente alto, né? Em alguns segmentos importantes, por exemplo, aplicativos de delivery, né? Eu dei um exemplo lá na campanha que eu mostrei para vocês, 99 Food, né? Cresceu 649% o investimento em digital of home desse setor. Fintechs, 355%. E-commerce, 165%. E e-commerce aqui é uma coisa curiosa, né? Porque a gente falou, pô, e-commerce já faz uma publicidade muito forte no digital. Por que ele vai comprar o out of home? Justamente porque entende que não só a mídia no celular, a mídia no computador, no navegador, no dia a dia da internet, vamos dizer assim, ela também entende que a compra, né, a impactação do público dela na rua, né, e aí eu falo rua não necessariamente só mobiliário urbano, mas sim e painéis, mas também dentro do dia a dia, né, academia, bar, restaurante, como eu falei, ela entende que isso é muito relevante para o sucesso da marca. E por que eu falo do e-commerce aqui como um fator interessante? Porque, de fato, uma tecnologia, né, uma empresa que necessariamente ela é de internet, né, assim como os aplicativos de delivery e boa parte das fintechs. Isso eu acho bem interessante. No caso também, a gente tem um aumento de 47% das empresas de video on demand, né? Aí estou falando de Netflix, Amazon Prime, etc., Disney Plus. Então, assim, o que a gente consegue tirar desse slide aqui, né? Que o investimento em digital of home tem crescido, né? Vai ultrapassar, né, 3 bilhões em 2022. Isso é um número global, né? 3 bilhões de dólares. Então, é importante, né? O mercado tem falado isso, né? Então, eu brinco sempre aqui, eu falo bastante, não precisa acreditar em mim, é só olhar os números, né? Os números não mentem. A gente vê que o investimento em digital of home é crescente, é uma mídia que tem feito parte dos planos e tem que fazer, né, pela essa importância, pela característica que ela tem, né, que é única. Opa, voltei aqui, vamos lá. E bom, então já entrando basicamente aqui de forma mais incisiva no tema, o que é mídia programática, né? É uma pergunta que para quem já conhece talvez pareça boba, mas eu gosto de falar que não. Por quê? É um ecossistema relativamente complexo. A gente está falando de mídia programática, esse termo em si, ele reputa uma série de ferramentas a um ecossistema complexo, né, que existe já há bastante tempo. O Digital of Home está entrando agora, eu falo agora aí, pelo menos uns 3, 4 anos para cá, né, mas que já existe, já funciona e tem várias características e já tem um histórico bastante grande. Então, eu estou falando aqui de um ecossistema onde tem várias ferramentas envolvidas, né? Então, a mídia programática, em síntese, vamos dizer assim, a gente está falando de uma compra automatizada, né, onde você conecta as duas pontas. O que é conectar as duas pontas aqui nesse sentido? Eu estou falando de você conectar o comprador com o vendedor. E nesse meio do caminho de compra e venda, a gente tem uma série de ferramentas, conceitos, processos, que a minha missão aqui é um pouco explicar um pouco desses processos, desmistificar alguns termos e mostrar para vocês o funcionamento, pelo menos de uma forma mais macro. Então, assim, a gente está falando de um ecossistema complexo de ferramentas, onde você tem anunciantes de um lado,
né? E aí, anunciantes, eu estou falando de um modo bastante geral, tá, pessoal? Eu falo anunciante, os compradores, né? Os anunciantes, eu estou falando das agências, as trading desks, quem opera a mídia, tá? Quem de fato compra, né? Não necessariamente a marca em si, né? E com os publishers, né? Que é o termo que a gente utiliza dentro da mídia programática, que são as empresas que detêm o inventário, né? E aqui no caso específico do nosso papo, a gente está falando do Digital of Home, ou seja, são os veículos de mídia do, tá? Então, a mídia programática é isso, é essa conexão de um ponto para outro, onde você tem ali, no seu contexto mais geral, o leilão. O pessoal fala muito disso, né? Pô, mídia programática já pensa em real-time bidding, né? O que é óbvio, né? Que faz parte de todo o processo. Então, a mídia programática, ela tem essa missão. Então, a gente está sempre falando aqui, falar de mídia programática, é importante destacar que a gente está falando sempre de. Não tem como a gente não falar de DSP, né? Que é, do lado do anunciante, a principal ferramenta, a principal plataforma. Por quê? Por que eu centralizo aqui essa discussão inicial aqui, quando eu explico esse ecossistema, eu falo da DSP prioritariamente? Porque é lá onde o anunciante, a agência, ele tem o contato, né, o principal contato. Então é ali que ele opera toda a compra de mídia dele. É nessa ferramenta que ele vai centralizar, por exemplo, campanhas, desde campanhas com o contexto de Digital of Home, mas também campanhas de outros segmentos, né, de outros tipos de mídia, de outros assets, né, inventários diferentes. Então, é importante conhecer, entender, pelo menos de uma forma geral, de como essa plataforma funciona. Boa parte das pessoas que estão escutando aqui, segundo o que eu conversei com o pessoal da ABCom, né, ABCom, que tem muita agência que opera a mídia programática. Então, é a ferramenta que vocês usam no dia a dia. Então, o que a gente está falando aqui? De um contexto extra, né? De um asset novo que você vai poder comprar com algumas características e algumas diferenças. Aqui eu trouxe um desenho para vocês para mostrar que a gente tem sempre dois lados. Né? E é bem comum, principalmente quem não está muito habituado à mídia programática, escutar esses dois lados. É o lado do vendedor e o lado do comprador. Né? O supply side e o demand side. Né? A DSP está sempre do lado da demanda, do lado de quem compra. Né? A SSP está do lado de quem vende. E aí a gente tem as características e as ferramentas de cada um desses lados. Tá? Então é importante destacar. E quem são os principais players dentro desse mercado? Né? Então, estou falando de o Google DV360, né, que é a ferramenta do Google para compra de mídia programática, né, e a gente está falando de Yahoo, né, que é a antiga Verizon, né, Yahoo EdTech, e MediaMath. Existem vários outros, né, a Amazon, inclusive, está lançando uma dela, acabou de lançar uma ferramenta deles, ainda, pelo que eu tenho informação, ainda não tem conexão com a compra de Digital of Home, não estou olhando para isso ainda, né, porque a ferramenta é relativamente nova, mas são as três principais ferramentas. Então, o que eu quero que fique desse slide na cabeça de vocês? Que existe um ecossistema, você tem dois lados, um lado de quem compra, um lado de quem vende, cada um com as suas tecnologias, suas ferramentas, suas especificações, e os principais players, né? E onde está a Admu nesse contexto? Onde está o publisher nesse contexto? Está do lado da SSP, ou seja, do lado do supply side. É o lado que fornece o inventário. Então, a Admu, ela atua hoje ali como uma ad network, tá? Ou seja, ela é uma empresa que une vários inventários diferentes. Ou seja, a rede mídia, por exemplo, é um inventário que está conectado a gente há bastante tempo, assim como a gente tem vários outros parceiros, Bidrops, aí Neo, Coletiva e por aí vai. Então, a gente tem um inventário relativamente grande que você, anunciante, você, operador de mídia, você, agência, pode acessar através dessa conexão que a gente gerou para vocês, tá bom? Avançando aqui. Bom, vamos falar um pouco de waterfall programático, aí já complicando um pouquinho mais o tema, avançando de um ponto de vista mais técnico. E por que eu gosto de trazer esse contexto aqui? Por dois motivos, né? E esses dois motivos estão atrelados aos dois lados da compra, tanto os publishers quanto os anunciantes, né? Os veículos e os anunciantes e as agências. Primeiro, o lado da agência. Por que eu trago isso e gosto de explicar? É importante destacar que na compra programática atual, a gente só opera PD, Preferred Deals. Isso é importante destacar. Por quê? Muita gente acha, né, e até pelo contexto de não conhecer tanto o formato, que uma vez inventários conectados à programática, a compra vai acontecer semelhante ou igual à operação de mídia digital, tradicional, entre aspas, aqui, o tradicional. Né? A compra de internet que vocês
que compram mídia programática estão habituados. É uma compra que ela é relativamente diferente, é sempre PD e tem uma forma de programação de campanha também específica. Então, na hora que você for programar uma campanha na DSP programática, ela tem um caminho específico, cada DSP é de um jeito, mas tem um caminho específico. Inclusive, aí destacando, a Admu vai sempre orientá-los de como fazer isso da melhor forma possível, dando todas as dicas e como que faz esse setup. Mas a principal informação que tem que ficar na cabeça de vocês, as agências anunciantes, que a gente está falando sempre em PDs. O que isso implica? Implica em uma negociação, né, onde a gente vai setar por dia um CPM. Né? Então, o que eu quero dizer aqui? Um publisher, perdão, um anunciante tem um briefing de campanha, quer fazer uma compra programática. Ele tem ali um planejamento específico, um target que ele quer impactar. O que ele vai fazer? Ele vai ver com a Admu, por exemplo, no caso, o que a Admu consegue atender dentro desse briefing. Então, um exemplo que eu vou explicar um pouco de processo para vocês mais para frente, mas na prática aqui pô, eu tenho um briefing X que quer impactar um target Y, e o que de inventário impacta esse target? Aí isso vai ser apresentado no formato de proposta, vai ser negociado um CPM, e aí o CPM ele pode ser por asset, por praça, depende um pouco da dinâmica. E esse CPM ele vai ser fixo dentro desse PD. O que eu quero dizer com isso? Ou seja, você vai ter, é um leilão, óbvio, a gente está trabalhando em cima do RTB, só que, no entanto, é um leilão onde você tem um comprador para um vendedor, né? Não necessariamente um vendedor, porque uma campanha ela pode conter ali mais de um veículo, né? Mas na prática você vai sempre bidar e vai sempre ganhar o pitch, ou seja, não tem uma disputa por esse inventário do lado do anunciante. Isso é uma característica importante destacar aqui. E isso faz com que, dentro desse contexto, a gente tenha sempre essa negociação, beleza? E o segundo ponto, lado do veículo, né? Do publisher. Eu gosto de falar que é sempre um PD, ou seja, um preferred deal, justamente para que essa característica fique enraizada na cabeça dele, porque muitas vezes alguns publishers que devem escutar a gente aqui, que não conhecem o contexto de programática, tem uma certa preocupação, que pô, eu vou conectar meu inventário na mídia programática e do nada vai começar a aparecer anunciantes aqui na minha tela. Né? Eu vou perder o controle do meu inventário. Isso não acontece. Justamente porque, primeiro, existe todo um ecossistema de aprovação do que pode ou não rodar, né? Dos anunciantes, dos briefings e as limitações, as exclusividades, as restrições de cada inventário. Né? E, de fato, apesar de estar conectado, estar habilitado para ser comprado na programática, você, publisher, não precisa se preocupar com isso, porque o que a gente está falando aqui sempre é de um PD, ou seja, de um prevent deal, onde você tem um anunciante certo e garantido, ou seja, você sabe que aquele anunciante está comprando seu inventário por um período X, né? E aí ele vai fazer essa compra, ou seja, os bids durante essa execução de campanha. Beleza? Avançando aqui. Quais são os principais players dentro do PDU? Por que eu esse é um termo que está sendo utilizado bastante lá fora, né? Que é Programmatic Do, né? Programmatic Digital Out of Home. Né? Então, os principais players hoje do mercado são a Admu, obviamente, a gente aí é pioneiro, né? Foi a primeira Ad Network conectada nesse ecossistema, né? Via Yahoo, via DV360, MediaMath e nosso principal parceiro para essa conexão na América Latina, Magnite. Né? Também temos conexões com a Verve Group e a Hivestack. Né? São aí talvez os principais players aí no mercado brasileiro e América Latina. Bom, eu prometi para vocês que eu ia falar um pouco das vantagens, né? Por que eu vou comprar o anunciante, comprar mídia programática? Né? Por que eu vou entrar dentro de uma ferramenta como uma DSP e comprar o Digital Out of Home programaticamente? E aqui, para quem já compra, vocês vão se deparar com alguns benefícios algumas vantagens que vocês já estão acostumados. Né? Que, primeiro, escalabilidade. E por que eu falo de escalabilidade aqui? Pensa o seguinte, um inventário de mais de 5.000 faces conectadas hoje, no caso da Admu, a gente tem outros inventários aí para ser conectado muito em breve. Então vamos pensar no inventário que é vasto, com características diferentes, em regiões diferentes. Vou fazer um cenário aqui, tá? Pensa numa campanha nacional, onde a gente está falando que uma determinada empresa de bebidas, por exemplo, vai comprar quer anunciar em aeroportos, beleza?
mobiliário urbano, já é uma característica um pouco diferente, com inventários diferentes. Quer comprar também, na mesma estratégia, PDVs, ou seja, onde a bebida é consumida. Então, ele vai comprar, sei lá, lojas de posto de combustível, né, loja de conveniência dentro do posto de combustível, vai comprar supermercados, padarias, bares, restaurantes, e dentro dessa estratégia talvez faça sentido ele colocar também, sei lá, condomínios residenciais para anunciar essa bebida específica. Então imagina a complexidade de uma operação disso de uma forma não automatizada. É complexo. Só nesse sentido, só nesse exemplo que eu dei aqui, a gente poderia estar falando aí tranquilamente de 4, 5, 6 publishers diferentes, com inventários distintos, características distintas, entregas diferentes. O que eu falo de entregas diferentes? Você pode estar falando, por exemplo, de um inventário de mobiliário urbano que tem uma entrega, uma frequência que é uma vez a cada 2 minutos, um salão de beleza uma vez a cada 10, um mobiliário urbano, como eu falei, uma vez a cada 2, você vai colocar, de repente, um aeroporto, pode ser uma vez a cada 6, cada 7, cada 5, você tem frequências diferentes, você tem CPM diferentes, ou seja, como que você escala uma compra dessa? Você escala através de tecnologia. Então, comprar programaticamente dá essa vantagem. Você consegue operar campanhas com uma relativa complexidade de uma forma bastante simples dentro da ferramenta. Né? Aí eu dei um exemplo de uma campanha nacional, mas eu poderia também falar de uma campanha regional, onde você tem vários assets diferentes e você quer fazer uma compra e um controle disso de uma forma dinâmica. Né? Então é importante. É uma vantagem importante para esse contexto. Variedade de mídia. Bom, aqui é uma coisa que quem está acostumado a operar campanha sabe a importância, né, de você apresentar sua estratégia com uma variedade de mídia bastante grande. Então, a programática vai te dar isso, né? Então, você tem na mesma plataforma, no mesmo sistema, várias possibilidades de compra, e aí eu não estou falando só dentro do Digital Out of Home, você tem várias opções dentro do Digital Out of Home e outras mídias que vocês já compram hoje. Então, essa é a importante vantagem. Monitoramento, esse talvez seja uma das principais vantagens para a compra dentro do Digital Out of Home. Quando você faz uma operação de mídia digital of home dentro da programática, você tem um controle em tempo real do que está acontecendo na sua campanha. Então, você consegue saber onde está acontecendo os impactos, né, onde a mídia está rodando, onde ela não está rodando, né, qual que é o déficit que você tem, como é que, né, vocês estão acostumados ao termo under, né, o over. Você sabe se está tendo under ou over em um determinado asset e a gente consegue fazer o ajuste, o controle disso tudo em tempo real. Então, o monitoramento, a gestão dessa campanha, né, dessa investimento, né, que o anunciante está fazendo, é muito fantástico dentro da programática, entende? A agilidade com que a gente consegue fazer os processos, alterações, é fantástico. Então, a programática, ela traz isso também. Outra vantagem, custo-benefício. Né? O pessoal fala, pô, mas qual que por que a gente fala de custo-benefício na programática? Porque é mais barato comprar programaticamente Terraform? Não necessariamente. Mas quando você faz uma avaliação de performance, e aí eu não estou nem falando da performance necessariamente da mídia específico, tá, gente? Porque cada caso é um caso nesse exemplo. Mas eu estou falando de custo-benefício até de OPEC, né, de operação. Né? O exemplo que eu dei anteriormente é bem claro nisso. O quanto custaria em tempo de pessoas trabalhando para operar uma campanha complexa dessa, sendo que você otimiza isso já muito rapidamente na programática. E também, né, da própria performance da mídia. Como você, aí já entrando no último benefício, também na precisão. Né? O quão preciso eu consigo ser, né, tendo essa compra programática. Quanto de dados e informações que eu consigo gerar, né, dentro do meu monitoramento, no pós-venda, né, entender como que a campanha foi dentro no seu período, do seu flight, aumentando esse custo-benefício. Então, tem um custo-benefício, né, um ROI, um retorno sobre investimento muito alto, a compra programática. Não que as outras não tenham, mas isso a gente consegue, na programática, a gente consegue observar de uma forma bastante pragmática. Quem está acostumado com programática, já é uma galera, né, vamos dizer assim, um pessoal que está muito acostumado com essa questão das métricas. E o Digital of Home, ele não foge disso, né? A gente está nesse contexto, tem uma série de melhorias a serem feitas do ponto de vista de métricas, mas a gente consegue entregar bastante coisa. Então, o Digital of Home não é essa mídia,
falando aqui principalmente para as pessoas ali da área de programática, de mídia das agências, é uma mídia que você consegue sim ter uma relativa mensuração, consegue ver resultado, né, e consegue ter uma precisão na sua compra, né? Então, lógico, dadas as características de cada inventário, de cada segmento, mas a gente consegue de fato ali ser muito eficiente, tá? Então essas são as principais vantagens que eu enxergo, que a gente consegue ver para uma compra de digital out of home programática. Beleza? Bom, aqui um contexto importante a destacar, que o pessoal de programática, que a gente já está mais acostumado a ouvir, é uma compra por CPM, tá, pessoal? Então, inclusive, é uma transição que a gente ajuda vários publishers a fazer essa transição de uma venda eles estão mais acostumados por circuito, semana, bissemana, mensal, tem várias características, cada publisher aí no mercado fazendo vendas diretas, vamos dizer assim, não programáticas, não automatizadas, eles já têm hoje, e a gente faz essa tradução por CPM. Então, é uma compra por 1.000 impactos. A gente faz essa adaptação, tá, do valor que eles têm hoje, baseado nas métricas, nos cálculos, inclusive vou apresentar para vocês como que funciona esse cálculo do custo por 1.000 impacto, principalmente a palavra impacto aqui é importante. Tá? Então, uma compra baseada em CPM, como vocês estão acostumados, como eu falei no exemplo lá anteriormente, quando eu estava explicando a parte do waterfall. Né? Então, sempre vai estar baseado no CPM, ou seja, uma entrega específica por um custo de CPM, que é o que vocês estão acostumados, até para poder comparar com dentro do plano de mídia, colocar isso dentro das métricas de vocês. Beleza? Bom, aí uma das últimas coisas que eu já queria aqui explicar e deixar bastante claro é a questão do impacto, cálculo de impacto. Por quê? Quando a gente está falando de digital out of home, pessoal, a gente está falando de uma mídia de massa. É importante destacar aqui que sempre quando uma publicidade, um anúncio de vocês toca, né, roda numa tela de digital out of home, seja ela qual for, muito provavelmente, em casos muito específicos não vai ser, mas 99% das vezes você vai impactar mais de uma pessoa. Então, é sempre essa dinâmica, é importante destacar isso. Então, o impacto no Digital of Home é um impacto diferente da compra tradicional de mídia programática, que é 1 para 1. Ou seja, uma inserção na programática digital mesmo é 1 para 1, ou seja, uma inserção igual a um impacto, certo? Eu dei uma publicidade num celular, espera-se que uma pessoa está vendo aquela mídia, certo? No Digital of Home, não. Esse impacto, ele varia. E ele varia baseado em uma série de características. A gente elenca aqui 3 principais, certo? Que é média de público mensal, ou seja, qual que é o fluxo daquele local. Eu falei mensal aqui porque é como a gente trabalha aqui na Admo, tá, pessoal? Mas é o fluxo de pessoas num período específico. Ou seja, se você tem um estabelecimento comercial, por exemplo, onde o fluxo de pessoas é 2.000, 3.000 pessoas, ele tende a ter um impacto, um X. Se o fluxo é 10.000 pessoas, muito provavelmente esse impacto é maior. Por quê? Espera-se, estatisticamente falando, que você vai impactar uma quantidade de pessoas maior à medida que você roda a publicidade nesse local, se ele tem um fluxo maior de pessoas. Então, é um destaque importante para trazer, porque o nosso CPM, principalmente o pessoal da programática que está escutando a gente aqui, ele não é custo por 1.000 inserções. Inserção e impacto dentro do Digital Out of Home não é a mesma coisa. Inserção é uma coisa, a gente tem essas informações todas para que envia dentro da conexão programática para vocês, mas inserção e impacto são coisas distintas. Uma inserção ela tem um N impactos. Esse N é calculado como média de público mensal, tempo de permanência média e quantidade de inserções por hora. Claro, isso vai variar também. Por que vai variar? Metrificar a quantidade de impactos gerados dentro de um salão de beleza, uma padaria, um condomínio, né, uma tela dentro do elevador é uma coisa. Mensurar isso no mobiliário urbano, num painel de LED é outra. Então, existem vários métodos, né, institutos de pesquisa especializados para gerar essa informação, e é com base nisso que a gente coloca, a gente preenche todas essas informações, tudo isso fica disponível na nossa ferramenta, na plataforma, para informar vocês, tá? Eu estou sendo enfático aqui porque isso gera confusão, tá, pessoal? Já vi bastante, já passei muito por isso, de a gente calcular o CPM por inserção e o pessoal da agência assusta. Fala, nossa, mas o CPM está dando R$ 250. Não, não é R$ 250, é 25 ou menos, é 20. Porque o que você tem que observar não é a quantidade de inserções, e sim a quantidade de impactos, que aí sim, de fato, é o que a gente consegue fazer uma analogia direta com a mídia programática do dígito. Tá, pessoal? Avançando aqui, então o que a gente vai ter sempre, né, para gerar essa quantidade de impacto? Inserção versus o multiplicador. O que é esse multiplicador?
o número da estatística de rodei uma inserção num salão de beleza, numa padaria, um restaurante, quantas pessoas em média eu vou impactar com essa inserção? Esse é o multiplicador. Então, inserção vezes multiplicador igual a impacto. Tá? Então, esse é o cálculo que a gente envia para a DSP, todas essas informações via a conexão que a gente já tem. Beleza? E aí, já finalizando aqui, como que funciona ali o processo de venda? Tá? E aí para os dois lados, tá, pessoal? Tanto para o publisher, né, o veículo que está escutando a gente, quanto o anunciante. A primeira etapa, ela é bastante comum, é corriqueira para vocês. É uma negociação de campanha e venda. Então, isso não muda muito. O que vai mudar, lógico, é a linguagem que eu estou trazendo para vocês aqui, ou seja, a venda vai ter que ser por CPM. A gente não consegue metrificar uma venda por semana ou por mês. Lógico, eu posso vender semana na programática? Pode vender semana na programática, mas você vai ter que ter um CPM que você entrega nessa semana. Tá? Então, a negociação vem do processo, ele é direto, né? Ou seja, pode ser um briefing que chega aqui para a Admu, a agência pode falar com a gente diretamente, a agência pode falar com o inventário, ou seja, com o publisher diretamente, e vai se negociar ali uma entrega para um CPM específico, ou seja, um deal. A partir daí, a Admu entra, né, nesse caso. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o setup da campanha dentro da plataforma, vai gerar o deal dentro da Exchange, né, no caso, a Exchange que a gente mais usa, a SSP que a gente mais usa é a Magnite, e a partir daí a gente vai setar e configurar o deal para ele iniciar. Então, todo esse processo, a partir da negociação, ele é automatizado e realizado pela Admu, tá? Então, a gente suporta, ajuda o veículo. Lembra que eu falei lá atrás, o comecinho da minha conversa aqui, o que a gente faz, né? O que a Admu faz dentro desse ecossistema é justamente isso. É oferecer para o publisher essa infraestrutura, esse apoio, esse suporte tecnológico para a compra programática. Então, a gente vai criar o deal, vai setar, vai configurar e vai monitorar. Isso é importante, tá? A gente está mediando uma compra aqui entre o anunciante de um lado, a agência, e o inventário, né, o publisher. E essa conexão, ela acontece com um terceiro observando. Quem é esse terceiro? No caso, a Admu vai sempre olhar para isso. A gente vai fazer o monitoramento e a gestão dessa campanha. A gente consegue, por exemplo, aumentar a entrega caso ela esteja abaixo. A gente consegue direcionar, redirecionar essa entrega caso a gente precise dentro da estratégia. A gente consegue pivotar a estratégia de compra de mídia, lógico, desde que o anunciante concorde. E no final de tudo isso, a gente faz uma entrega de relatório, ou seja, você, anunciante programático, está comprando na plataforma, tem os relatórios que a plataforma gera, a gente também faz um pós-venda. Eu vou te apresentar outros relatórios com mais informações dinâmicas de como foi a sua campanha. E aí a gente consegue mostrar, por exemplo, quantidade de impactos, inserções por hora, comportamento por hora na campanha, comportamento no geolocalização. Então é bastante completo, tá? Então, assim, de um modo geral, as etapas são 5. Então a gente tem lá o briefing da campanha, proposta, aprovação, notificação e campanha. O que é a notificação aqui que não estava na etapa anterior? É à medida que a campanha acontece, a gente notifica que aquela campanha está acontecendo, ou seja, a gente avisa todos os envolvidos que a campanha está rodando e faz esse monitoramento. E aí, durante a campanha, a gente faz ali toda a gestão dela, fazendo os follow-ups ali à medida que a campanha acontece, beleza? Bom, aqui só para finalizar, ser um pouquinho mais técnico, eu falei finalizar já 3 vezes, o Luciano já está, pô, finaliza ou não finaliza? Agora eu prometo que são os últimos slides. Eu só queria falar um pouco da arquitetura, aí é um papo um pouco mais para o publisher ele entender, né? O anunciante talvez não precise ter se aprofundar nessa dinâmica, mas você que está interessado, você tem veículo, quer se conectar a essa programática, qual que é a infraestrutura que você precisa ter? Hoje você já tem lá um hardware, você tem um sistema operacional que se opera, mais um software de gestão de mídia, que você deve utilizar, um proprietário, algum de mercado. O que você vai precisar rodar junto é um software terceiro, ou seja, da Admu, um Edcast, que a gente chama. E por que eu estou falando disso daqui? O motivo é que a grande vantagem que a gente traz para vocês aqui é uma conexão plug and play. Tá? O objetivo é mostrar para vocês que a gente consegue, em questão de horas, talvez, dias, no caso, dependendo do tamanho do teu inventário, te conectar a tudo isso que eu falei até agora. Né? O pessoal pode falar, pô, Dani, bacana, eu gostei, programática, é interessante para eu sou um veículo, tenho tantas telas, tenho painéis, quero me conectar, mas me parece que é algo complexo. Justamente ao contrário. A gente está aqui justamente para facilitar esse processo, para que você não precisa fazer nenhum investimento em tecnologia, desenvolvimento, para fazer parte desse negócio. Então, a gente consegue hoje, é a nossa característica de conectar qualquer inventário que seja digital. Tá conectado, tem um computadorzinho ali, um play embarcado, qualquer coisa do tipo, a gente consegue trazer para a programática e aí ofertar para o anunciante o máximo de opções.
tá bom? Deixa eu ver. Bom, aqui eu falo um pouco do pareamento, mas aí já é um detalhe muito específico, né? A gente não precisa entrar nesse detalhe. Bacana? Agora sim, prometo que terminei. Vamos ver se tem algumas perguntas, a gente pode avançar um pouco mais no papo. Legal, Danilo, muito legal a apresentação. Estava com o microfone no mudo aqui para não te atrapalhar. Agradecer o pessoal que está acompanhando pelo chat. E lembrando, né, que acabando aqui nossa apresentação, a gente já deixa disponível no YouTube para você poder compartilhar com o time aí da sua agência. Danilão, a gente tem umas perguntas aqui. A primeira é do Márcio Monetti, ele é da M2M, que é uma empresa de OH. Primeiro ele disse que quer conectar o inventário dele Boa. a Edmu, e ele pergunta o seguinte: a DSP se conecta a todos os sistemas dos players? Não necessariamente, tá? Como que funciona essa arquitetura ali do ponto de vista do player, né? E aí eu entendo que ele está falando player é o equipamento que está lá na ponta, né? Ou seja, atrás da tela, lá no comércio ou no painel. Como que funciona? Quem se conecta no player é a Admin. Então, o que a gente vai fazer? Existem algumas formas de conexão, vou falar de uma delas, existem algumas possibilidades, depois a gente, no privado aí, depois a gente posso exemplificar para você, mas o que você precisa ter? Você vai ter uma conta na plataforma Admu, e essa conta na plataforma Admu você vai disponibilizar seus assets. Uma comparação que eu faço, que não é exatamente a mesma coisa, é que imagina que você vai ter uma conta no Mercado Livre que você vai colocar seus produtos lá. A Admu é mais ou menos isso, ou seja, a gente tem essa ferramenta, se conecta seu inventário lá, e a partir desse inventário conectado, aí sim eu faço a conexão com as DSPs. Aí por que eu falei mais ou menos que existe uma conexão do player com a DSP? Na execução da campanha, o que acontece? Imagina que lá dentro do teu equipamento, junto com o seu software de CMS, lá, seja Android, Windows, Linux, etc., você tem um Admu instalado lá, um agente Admu instalado. À medida que a campanha vai acontecendo, você vai rodar, ou seja, o que é rodar? Toca a sua grade de exibição, em algum momento vai passar aquela inserção daquele anunciante que foi vendido programaticamente, já avançando aqui já para a execução da campanha. O que vai acontecer na ponta ali? Esse Edcachezinho, esse softwarezinho, ele vai fazer uma conexão com a DSP. Então, ele bate no nosso servidor da Admo, que bate na SSP, que bate na DSP. Em alguns casos, a gente chama algumas URLs também, URLs nesse processo. Aí sim, por exemplo, se é uma preocupação sua, pô, eu trabalho numa rede privada onde eu tenho uma restrição de acesso de alguns domínios, precisar fazer algumas liberações. Tá? Então, isso a gente pode tratar no caso a caso. Mas precisa estar conectado à internet, precisa ter conexão de internet, aí não precisa ser, precisa ser fibra, super, não. Conexão 4G, 3G funciona, não é toda hora que ele vai fazer essa conexão e consumir muita banda, ele vai consumir mais banda para fazer o download do criativo, que é colocado lá na DSP, isso é uma questão importante, ou seja, a DSP é lá que você coloca o criativo e ele faz o download para o seu player e ele roda localmente, ele só troca esse arquivo se o criativo for trocado lá na DSP, tá? Mas, aí, respondendo, resumindo aqui a pergunta, então, ele tem essa conexão, ele precisa estar conectado à internet, mas prioritariamente ele vai acessar a Admu, tá bom? Então, tem uma conexão player to player, vamos dizer assim, mas existem algumas outras formas que a gente pode trabalhar caso você tenha alguma restrição de acesso à internet, tá? De alguns domínios, etc. Legal. O Edson Moreira pergunta o seguinte: qual o mínimo de investimento mensal? Bacana. Essa é uma pergunta que o pessoal fala e eu sempre respondo depende. Aí parece aquele vendedor, né? Fala assim, não tem investimento mínimo? Tecnicamente, aí eu dou uma resposta que é o seguinte: tecnicamente a gente não tem investimento mínimo. Por que tecnicamente eu não tenho? Porque tecnicamente você pode comprar lá, entre aspas, um CPM. Você pode colocar uma campanha que vai rodar horas e compra certo inventário, executou lá a quantidade de verba que você programou, rodou. Só que isso é efetivo? Óbvio que não. Né? A gente não vai ter resultado rodando 30 minutos ou uma quantidade X de inserções num dia. Tá? Então, o que a gente tem colocado para as agências? Né? A partir de R$ 5.000, a gente consegue ter algum planejamento. Só que eu gosto de fazer uma ressalva, tá? Porque quando a gente fala isso, a partir de R$ 5.000, dependendo do inventário que vocês comprarem, é um investimento que você consegue executar uma campanha. Né? Não vou falar de uma campanha grande, mas você consegue executar a campanha. Dependendo do inventário, não. Vou dar 2 exemplos. Se pegar um mobiliário urbano,
Se você pegar, por exemplo, um painel de LED de grande porte, dificilmente você consegue algo de 2, 3 dias semanal num inventário desse. Porque ele gera muito impacto, se ele gera muito impacto, ele atinge o CPM muito rápido, então esse investimento. Então, o que eu costumo falar para a galera, tá, pessoal? Tenta trabalhar com esse valor, lógico, sempre moderando a expectativa em relação ao que você quer de inventário e usa as ferramentas para pesquisar, para entender o que você tem. Então, quando pedem briefing para a gente sempre pergunta qual que é o target, justamente qual que é o investimento, justamente para ter essa característica de, pô, Danilo, eu quero comprar salão de beleza Brasil, quero comprar conjuntos residenciais Brasil. Tem bastante. Então, se você me falar, pô, eu tenho até 5 mil reais, a gente vai limitar isso numa região, a gente vai limitar isso num contexto específico. Se falar, não, se falar, pô, eu quero comprar salão de beleza, padaria, bar, restaurante Brasil, vou te mandar uma proposta relativamente alta, porque eu tenho muito desse inventário conectado. Então, assim, de novo, voltando na resposta, não tem tecnicamente, mas a gente começa a trabalhar até por experiência de ver que campanhas a partir desse valor a gente consegue ter um resultado relativamente. Não que campanhas de 1.000, 2.000 não funcionem. Se ela tem um contexto específico, uma característica específica, pode funcionar também. Então eu gosto sempre de trabalhar no caso a caso. Beleza, galera? Legal. Outra pergunta, Danilo. A Agnes Garcia, que é da agência própria, uma das grandes agências aqui da região, ela pergunta: qual é a melhor forma de mensurar o Digital Out of Home? Ah, bacana. Essa pergunta é difícil, hein? É uma pegadinha. Mas assim, foi interessante até essa pergunta, porque tem muita gente que acha que não é possível. Com a experiência que a gente já teve aqui, com vários anunciantes, e a gente percebe que é. E aí a minha resposta para isso é sempre assim: tem que atrelar a mensuração à estratégia. Você não tem um tipo de mensuração que vai funcionar para todo. Eu vou dar alguns exemplos aqui para não ficar tão abstrata a resposta. Um exemplo que eu costumo dar é, por exemplo, eu vou colocar uma campanha no ar, onde eu tenho uma estratégia de comunicação específica para o Digital of Home. Ou seja, eu vou criar uma URL específica, um hot site, onde eu consigo garantir que eu só veiculo isso na internet. Ou, perdão, só veiculo isso no Digital of Home. Vou dar um exemplo aqui. Você coloca uma URL curta lá de uma página de um produto e só veicula isso no Digital of Home. Né? Nas outras mídias, você cria uma outra estratégia de veiculação com outra URL, por exemplo. Basicamente, você consegue, no seu mapa de atribuição do seu site ou dessa URL, você consegue ver o que foi gerado do Digital of Home e o que foi gerado da mídia direta. Essa é uma estratégia. Vai funcionar para todos os casos? Não. Você tem que entender qual que é a dinâmica, que tipo de inventário você está comprando, qual que é o período que você está executando. Por exemplo, olha, eu vou colocar uma campanha aí rápida, de 3 dias, onde eu vou colocar uma URL e vou colocar num contexto restrito de mídia. Não vai funcionar, porque você precisa de impacto, você precisa de reimpacto para que aquela mensagem fixe e a pessoa consiga pesquisar, trazer isso para a internet. Vou dar outro exemplo. Com relação mobiliário urbano e lugar de... Mobiliário urbano não, mas lugar de não espera forçada e de espera forçada. No lugar de espera forçada, você tem um nível de atenção maior. As pessoas estão sentadas, assistindo aquele conteúdo, e você consegue passar uma mensagem onde a pessoa pode pegar o celular e escanear um QR Code. Ou ela pode ver a mensagem que está ali e fazer uma pesquisa. Um exemplo que eu dou aqui, a gente teve em acho que 2019 uma campanha de uma rede de hotéis, e o que o pessoal fez para medir? Eles trabalharam a comunicação sem nenhuma URL específica, e mediram o lift, ou seja, eles mediram o pico de acesso enquanto a campanha estava, acesso orgânico enquanto a campanha estava no ar. Então, eles percebiam que onde estava a maior concentração de publicidade, ou seja, de frequência de investimento em mídia digital of home, naquele período específico, eles conseguiam mapear um aumento fora da média no acesso orgânico, ou seja, a pessoa via lá o nome do hotel, o Google, nome do hotel, acesso orgânico, batia lá e ele conseguia perceber essa diferença. Ou seja, é um controle mais sutil, que exige uma gestão do processo todo, mas é possível. Tá? Outro contexto de campanha, a gente teve aqui uma campanha de uma empresa como é que chama? Esqueci qual que é o setor. Caraca. Que vende utensílios, né, para casa. Esqueci o nome do setor agora, me faltou o nome da palavra. Que vende utensílios para casa. E o que ela fez? Ela colocou campanhas próximas às lojas e a campanha ela falava de um brinde específico que ela dava para a pessoa que visitava a loja. Ela falava, olha, você está vendo essa publicidade aqui, vai na loja tal para ganhar teu brinde. E ela só veiculou isso no Star of Home.
Então, o que o pessoal ia lá, via a publicidade, chegava lá na loja, falava, olha, vim conhecer a loja, tal, lá, e meu brinde? O pessoal, opa. E ela mensurava o resultado por loja. Outra forma, lógico, tem que ter o contexto, a mensuração, o anunciante, ou seja, a marca tem que estar envolvida no processo para você conseguir mensurar isso. Então, são várias formas, e aí eu falei algumas aqui, a gente já observou várias, tem estratégias geniais de mensuração, né, conjuntas, inclusive, né, a gente pode trabalhar duas coisas na mesma campanha, né, para poder mensurar. Então, assim, a resposta é, não tem uma forma a melhor, tem a melhor para a sua campanha, e aí pode contar com a Edmund para te ajudar nisso, né, para sentar, discutir como que vocês vão criar essa estratégia de mensuração, tá bom? Legal, Danilo. Só aqui colocando, né, o Baladas colocou excelente apresentação, tá te dando parabéns. Obrigado, Baladas. E o Baladas ainda complementa aqui a questão acho que da Agnes, ele pergunta, ele coloca, né, o resultado de uma campanha depende também da criação e edição da vinheta veiculada. O Edson Moreira agradeceu a você responder a questão do investimento mensal. A Elaine Maiorino, que é da Maiorino Comunicação, outra baita agência aqui da região, ela disse que preencheu o formulário do site para vocês entrarem em contato com ela, pois ela achou Já. super legal. Já gerou lead aí, já fez gerou conversão, aí já converteu. Bacana. Só para complementar aqui, Danilo, uma pergunta. É possível, né, e acho que é importante falar isso, trabalhar pela geolocalização, ou seja, trabalhar isso de uma forma estratégica, porque acho que quando a gente fala disso, né, principalmente de delimitar, essa geolocalização ela é importante e dá para trabalhar isso aí pela Edmu? Eu costumo dizer também que, e pessoal de agência principalmente, eu falo que geolocalização, a pergunta aonde, ela é talvez uma das principais perguntas que a gente pode fazer para uma campanha dentro de Tower of Home, seja ela direta ou programática. Uhum. E aí a vantagem, né, o bacana é que esse aonde, ele pode ser desde São Paulo, uma capital, um estado, uma região, quanto o endereço específico. A gente já teve estratégia com algumas empresas aqui que tem lojas, e ela tinha uma estratégia de melhorar, ampliar a visita na loja, onde a gente recebeu aí 60, 70 endereços, e a gente mapeou esses endereços e colocou mídias num raio de 5 quilômetros desses endereços. Lógico, pensando dentro do target. Então, sim, é muito importante, tem que ser observado e a gente consegue fazer isso de uma forma muito eficiente. E aí eu gosto de acrescentar, que às vezes o pessoal não consegue perceber. A nossa geolocalização, a localização do Digital Out of Home, ela tem essa precisão do endereço, da latitude e longitude, ou seja, é bastante preciso, mas ela vai um pouco além. Por que eu falo que vai um pouco além? Pensa o exemplo que eu gosto de dar é a academia. A academia, você consegue saber exatamente quem está lá na academia naquele momento, certo? Na mídia digital, talvez você não consiga mapear tanto, tem geolocalização, mas é uma região específica, você não garante que ele está naquele endereço, certo? A academia está num prédio, você não sabe exatamente se a pessoa está lá na casa dela, no elevador, ou está realmente fazendo exercício. Olha a precisão que você consegue ter. Você consegue ter a precisão da academia e dentro da academia você consegue fazer mídias específicas por horário. Então, você poderia, por exemplo, numa estratégia, falar, olha, de manhã eu vou passar uma mensagem, à noite eu vou passar outra, na mesma academia. Então, é muito preciso. Lógico, em todas as campanhas a gente vai fazer várias mídias dependendo do horário? Não. Mas você tem essa capacidade, você tem essa possibilidade dentro das ferramentas. Então, assim, é mais preciso até do que a geolocalização de internet que a gente está acostumado. Então, é muito importante. Essa é uma pergunta que você fez, uma complementação que você fez, que é excelente, né? O aonde, ele é, assim, fator decisivo. Aí eu só queria frisar aqui o que o Baladas comentou, realmente, a mídia, ela é muito importante. E principalmente quem está vindo desse contexto de digital para o digital of home, tem que lembrar sempre que é uma característica de mídia diferente mesmo, né? A peça, ela tem que ser observada. E a gente tem até um e-book nosso, né, que eu posso depois mandar o link para vocês, para a galera aí, para distribuir para o pessoal, que explica, que dá dicas de como produzir uma peça para digital of home. Porque tem várias características, né, de quantidade de palavras, movimento, quanto tempo a informação tem que ficar em tela em cada transição, distância que isso vai ser observado, não se apoiar em áudio, 90%, mais de 90% dos inventários de telefone não tem áudio, não trabalha com áudio, não faz muito sentido áudio, né? Então, quantidade de informação que você passa dentro da peça, então tem várias características, a peça é muito importante, você pode ter, foi bem incisiva
a fala do Baladas aí, que você pode fazer tudo que eu falei até agora, estratégia perfeita. Aonde, local, segmentação, público-alvo, mapeamento, horário, frequência, CPM, tá tudo perfeito. Se sua peça for ruim, sua campanha não vai performar como ela deveria. Então é importante destacar isso sempre também. Legal. Bom, quero agradecer demais o Danilo. O Danilo, se você puder disponibilizar esse e-book, a gente disponibiliza aqui no nosso Sim, portal sim. para o pessoal poder baixar. Então, o pessoal que está acompanhando aí, a gente vai disponibilizar na nossa área de materiais ricos esse e-book aí. E aí, até para a Maiorino, para a Agnes, a gente está conversando aqui com o Danilo para ter uma parceria com a Edmu, né? Uhum. Então, é importante que a gente sempre está trazendo isso para a comunidade, para que os nossos filiados possam sempre estar à frente. Danilo, muito obrigado, meu amigo. Prazerzão te conhecer, que a gente possa ter grandes parcerias aí. E obrigado pelo conteúdo, viu? Imagina, eu que agradeço aí a oportunidade de poder falar para um público tão qualificado. Para a gente é um prazer, né, ser convidado para esse tipo de conversa. É uma missão que a gente tem aqui, tá, dentro da Admu. Então, assim, quantas vezes forem necessárias a gente bater um papo, explicar, falar mais, se aprofundar. Hoje foi um papo assim que a gente até se aprofundou em alguns conceitos, mas a gente tem bastante outros contextos para a gente colocar dentro da parte de programática, de plataforma direta, de mensuração, de resultado, de métrica. O assunto é vasto e a gente tem muito esse papel no mercado, né? De conscientizar, de falar e explicar, né? Poder compartilhar com a experiência que a gente já tem acumulado aí de alguns anos. Então, assim, eu agradeço bastante aí por ter me convidado. Espero ter atingido aí as expectativas, né, do pessoal. Eu acho que foi um papo bacana e fico à disposição. O pessoal quiser procurar a gente, tem o telefone na tela, tem o e-mail, o site também está à disposição, né, e procurar a gente para conhecer um pouco mais da Admu, desse contexto todo. Legal, obrigado, viu, Danilo? Eu que agradeço. Bom, pessoal, só falando aqui, né? A Erika falando que foi um ótimo conteúdo. Elaine, queremos muito, sensacional. Elaine, a gente vai ter uma parceria grande aí com a Edmu, tá bom? Bom, só querendo aqui, a gente está completando, né, chegando às 10 horas, a gente sempre faz 1 hora certinho de webinar. Lembrando que esse conteúdo vai ficar disponível para você aqui no nosso canal. Você pode compartilhar em grupos de WhatsApp, compartilhar com o seu time para que eles possam assistir. Deixa aí o dedão no like, né? Como eu falei, para que a gente possa levar esse conteúdo que é relevante e importante cada vez para mais pessoas. E lembrando, né, na semana passada nós lançamos o prêmio ABC, né? Quando a gente fala daí o prêmio de influência, de comunicação, de marketing. E lembrando que, né, no prêmio lá de publicidade nós temos uma categoria específica que é de criação para mídia out of home, né? Aí para as agências aí que estão trabalhando. Bom, quero lembrar também que no próximo dia 14 a gente tem um workshop de como escrever seu case no Prêmio ABC com o time de influenciadores e no dia 29 de julho a gente tem o nosso tradicional café da manhã, onde a comunidade se encontra, debate um tema importante e gera muito negócio. Você já está convidado, basta confirmar a sua presença, legal? Bom, chegamos ao final de mais um webinar da ABCcom. Mês que vem a gente está de volta trazendo um outro conteúdo importante e relevante. Você que é afiliado pode estar aqui apresentando um webinar. Quero agradecer demais ao Carlos Baladas da Rede Mídia, que fez toda essa ponte, pôde trazer aqui o Danilo da Edmu para a gente. Espero que você tenha gostado e a gente está de volta aí acompanhando, né, nossa programação. Lembrando que hoje à noite também tem Marketing Now pela TV Mais ABC. Legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima iniciativa, um próximo evento da ABCcom. Até mais. Tchau, pessoal. Obrigado.